Fala galera, um grande abraço pra você que tá ligado aqui nas redes sociais do Lance e também da Voz do Esporte. Mais uma edição do podcast A Rodada pra você, sempre repercutindo os últimos jogos do Campeonato Brasileiro e já projetando a próxima rodada. Em nome de Galera Bet, sua melhor aposta. Entre no site do Galera Bet e aí você já faz a sua aposta esportiva. É a primeira vez que você faz a aposta esportiva aqui no Galera Bet? Pois não, entra lá, faz um rápido cadastro e você ganha R$50 grátis em bônus na sua primeira aposta esportiva no site do Galera Bet. Você já sabe, Galera Bet, sua melhor aposta, patrocinadora oficial do podcast A Rodada do Futebol Lance e Voz do Esporte. É a primeira vez, seja bem-vindo. Daqui a pouco a nossa resenha, sempre com um grande entrevistado, com um jornalista convidado aqui para nos auxiliar nesta conversa. E hoje aqui para dividir bancada, mais uma vez, ele foi aprovado, testado, aprovado no crivo de César Tavares. Ele está de volta, jornalista convidado Diego Floriano. Tudo bem, Diego? Como é que você tá? Excelente dia, noite ou madrugada, porque fica na internet, eu não sei mais o que é, se você assiste de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Multiplataformas, né, Rafa? Multiplataforma, tudo bem? Seja bem-vindo, Diego. Tudo bem, tô me sentindo aquele jogador que foi contratado, aí entrou no intervalo do primeiro jogo, Sim. deu uma assistência. Aí a responsabilidade pro segundo jogo só aumenta. E aí o treinador já fala, ó, pro próximo jogo, conto com você. Faz um treino melhor aí, que provavelmente você vai entrar de titular. Muito obrigado pelo convite novamente. E hoje, você que tá acompanhando a gente, papel e caneta na mão, que é dia de professor e dos bons, né? É isso, e aproveitando que falamos de treinador, de professor, esse um dos melhores do futebol brasileiro, e é brasileiro, tá, gente? É brasileiro. Não fala cadinho, não fala, é brasileiro, tá certo? Eu tenho o prazer de chamar aqui, e a gente já vai colocar no nosso telão principal, no podcast A Rodada, essa grande figura, Guto Ferreira, e eu sempre falo para todos os amigos, esse cara, quando vier treinar um grande time, São Paulo, com todo respeito aos times que ele já treinou, mas quando ele vier para um dos 4 grandes times de São Paulo ou do Rio de Janeiro, ninguém segura. Ele já faz grandes trabalhos, brilhantes, a gente vai citar aqui. Mas quando esse cara vier nesse núcleo aí dos 8 grandes de São Paulo e do Rio de Janeiro, aí você vai ver falar a pujança do Guto Ferreira, que a gente já sabe do trabalho dele, né? Guto, seja muito bem-vindo aqui ao Futebol Lance e Voz do Esporte no podcast A Rodada. Seja bem-vindo, obrigado por atender o nosso convite, Guto. Obrigado, eu que agradeço aí o convite, né? Prazer enorme estar aqui. Podemos falar de futebol com vocês. Legal, essa simpatia do Guto Ferreira é o nosso entrevistado, é o nosso convidado, é o dono da resenha hoje. Mas você que já acompanha o nosso podcast, já sabe que nós iniciamos o nosso programa, o nosso podcast, com os resultados da rodada, classificação, gols pra você. Então, o que rolou e ainda continua, porque você está acompanhando aí a parte final, né? O jogada final do jogo entre Santos e Fluminense. Resultados na tela para você da primeira rodada do retorno, a 20ª no total. E o Palmeiras continua líder da competição aí com a vitória fora de casa 2-1 sobre o Ceará. A vitória aí simples do Goiás sobre o Coritiba, simples, mas importante para o time esmeraldino, 1-0. Mesmo placar do triunfo do Corinthians, que também não deixa o Palmeiras desgarrar muito, apesar dos 4 pontos. 1-0 sobre o Botafogo, um golaço do Gustavo Silva, Gustavo Mosquito. O Flamengo, hein? Ajeitada do Dorival no Flamengo, 4-1 sobre o Atlético Goianiense. E aí um resultado que ninguém esperava. Não a vitória do Inter, porque o jogo qualquer um pode ganhar. Mas do jeito que o Inter ganhou do Atlético, 3-0, é uma coisa que é evidente. E o Atlético chega pressionado, mesmo com o Cuca chegando agora, já chega pressionado, porque toma a virada do Corinthians do jeito que foi, 3-0 do Internacional, então já preocupa aí com a Libertadores batendo na porta. 3-0 Internacional sobre o Galo, 1 para o Atlético Paranaense, 0 para o São Paulo, 3-1 triunfo do Coelhão Malvadão, do América Mineiro sobre a equipe do Avaí. O Cuiabá perdeu em casa para o Fortaleza, que deixou a lanterna por 1-0, e o RB Bragantino fez ali 1-0 sobre
a equipe do Juventude. E quando joga no dia, a gente não tem esse costume de colocar aqui o jogo, mas você já está acompanhando aí em live alternativa o jogada final do futebol Lance Voz do Esporte direto da Vila Belmiro. Então, classificação para você, depois de 20 rodadas, sem computar os pontos deste jogo entre Santos e Fluminense. Palmeiras 42, segundo Corinthians com 4 pontos a menos 38. O Corinthians também conseguiu a gordura de 4 pontos para o terceiro colocado, que é o time do Fluminense com 34, e na mesma pontuação Atlético Paranaense na quarta colocação. Quinto Flamengo 33 o sexto Internacional, esse é o G6, um pouquinho mais abaixo, e deixando o G6, o Atlético Mineiro, se eu não me engano, acho que é a primeira vez que o Galo deixa o G6 na competição. É o sétimo com 32, o RB Bragantino com a vitória encostou também nesse bloco, tem 30 pontos. O nono, Santos com 26, São Paulo 26 na décima colocação. Virando a página, o Goiás 25 é o 11º, o Botafogo 12º 24, aí tem 24 o 13º América e o 14º Ceará. Com 22 o 15º Coritiba, 16º Avaí com 21 pontos, e aí a zona do rebaixamento, Cuiabá com 20, Fortaleza com 18 pontos na 18ª colocação, o Atlético Goianiense com 17 e o Juventude ainda continua na lanterna da competição com 16 pontos. A partir de agora, vamos acompanhar aí os gols, os principais gols da rodada, né? Relembrando que os gols você, na íntegra, você confere nas redes sociais do Lance. Esse é o jogo que abriu a rodada, 2-1 para o Palmeiras sobre a equipe do Ceará. O Dudu voltando a ser preponderante e protagonista na equipe do Palmeiras, Floriano. E voltou a marcar um gol depois de mais de um mês aí. O Palmeiras jogou muito bem ontem, até o pênalti que o Daronco marcou em cima do Vina, que é muito discutível ainda. E outra partidaça do Gustavo Scarpa, que pra mim, até agora, até o momento, porque ainda tem muita rodada, até o momento é o melhor jogador do campeonato. Eu também acho. E esse lance do Lopes, que o Scarpa dá mais uma assistência, mostra o faro de gol do Lopes. Sim. Que o Lopes, na cara do gol, eu não sei, eu não quero ser um corneto aqui, mas eu não sei se o Rafael Navarro faria esse gol atualmente na pressão que ele recebe da torcida, entendeu? Também acho. A questão mental. E tem que ver o psicológico do Rafael Navarro agora, porque ele tem 2 profissionais no encalço dele. 3 se você for contar o Rony, que também joga de centroavante, Exato. Ainda tem o Rony ainda, né? Sim. Tem o Rony. E esse time do Ceará, que o nosso convidado conhece muito bem, né? Aí o pênalti. Com o Marquinhos Santos, né? Que eu também acho bom treinador. Levou o América Mineiro pra Libertadores esse ano. Passou daquela pré-Libertadores heroicamente, né? E faz bom trabalho no Ceará. Torcedor do Corinthians já tá de olho nesse Flamengo aí, que o Dorival deu uma ajeitada boa, Floriano. Não, e avassalador o primeiro tempo, com uma equipe praticamente reserva. Acho que só tinha ali o Pablo, o Ayrton Lucas e o Santos como titulares. E avassalador. Em 45 minutos, em 20 minutos tava 2-0 já. E 45, 4-0. E sem Pedro, sem Gabigol, que depois o Dorival ainda colocou no jogo o Gabigol, Everton Ribeiro, deu aquela mesclada para também dar um ritmo de jogo. E, cara, Lázaro, que pra mim foi o único legado do Paulo Souza no Flamengo. Lázaro, muito bom jogador. Vitor Hugo, que jogadoraço também, jovem. Marinho, marcando gol, retomando a confiança. Mas eu quero destacar Vidal. Parece que o Vidal tá no Flamengo tem 5 anos. E como ele entrou no jogo contra o Avaí, na estreia dele, e já deu outra dinâmica pro meio campo, tanto que ele dá o passe pro Gabigol, e aí já inicia a jogada do segundo gol, que o Arrascaeta cruza pra cabeçada do Pedro. Então a gente já vê a diferença que é o Arturo Vidal. É aquela coisa do cara que sai da Europa, às vezes embaixa, chega aqui e deita. Mas a questão ele jogava Champions League antes de vir, né? Não é que ele tava indo para times que não jogava Conferência League, ou não jogava competição europeia. Ele tava jogando a UEFA Champions League até, ele jogou as quartas de final, se não me engano, pela Inter de Milão. Então ele vem com essa bagagem também, e tinha essa vontade. E é bom destacar o Atlético Goianiense, que tem 2 facetas aí, né? O das Copas, porque tá nas quartas de final da Sul-Americana, ganhou do Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil por 2-0, e tá aí já a 3 pontos de sair da zona de rebaixamento.
rebaixamento. Algo que o Jorginho já passou na Ponte Preta, em que ele chegou na final da Sul-Americana em 2012 e foi rebaixado com a equipe campineira. E essa é a gestão daquela coisa que acontece com o Fortaleza também, que apostou muito na Libertadores e agora tá sem Libertadores e agora tem que lutar, tem que remar muito nesse retorno para sair da zona do rebaixamento. E o golaço do Gustavo Silva, o gol do Corinthians, né? E ainda o Matheus Nascimento no finalzinho teve uma grande chance que o Cássio fez uma defesaça. Como vem fazendo durante a temporada, o Cássio, o maior jogador da história do Corinthians, pra mim, tá? Eu respeito muito o Sócrates, essa questão, mas o que o Cássio fez pelo Corinthians, e o Vitor Pereira poupando também muitos jogadores em função do jogo de terça-feira pela Libertadores da América contra o Flamengo. Você olhava o banco de reservas, parecia o time titular do Corinthians, com o Fábio, só tinha o Cássio, o Balbuena e o Fábio Santos, se você considerar o Fábio Santos como titular. Esse é o jogo da rodada. Sim, e outro primeiro tempo avassalador também, né? Assim como o do Flamengo foi o do Internacional contra o Atlético Mineiro. E, cara, o Inter, com o Mano Menezes, que tem aquele estigma de retranqueiro, tal, que eu acho muito bom treinador humano. Acho que ele também ficou muito estigmatizado com essa questão, esse adjetivo. E ele vem fazendo o Inter jogar muito bem. E o Inter hoje está em quarto, quinto lugar, já acabou de mostrar a classificação aqui. É muito em função disso também. E o Galo, né, que trouxe de volta o Cuca. E o Cuca teve algo semelhante no Palmeiras. Foi campeão em 2016 brasileiro, voltou na metade de 17 e acabou não tendo o mesmo sucesso do ano seguinte, e agora está no Atlético Mineiro. E só para relembrar para você que aí você quiser acompanhar todos os nossos gols, né, os gols da rodada aí nas redes sociais do Lance, tá certo? Eu já vou abrir a resenha aqui com o Guto Ferreira, tá falando de oscilação de time, né? Como é difícil o treinador no futebol brasileiro, porque você tem um time bem em Copas, como o Atlético Goianiense, mas está na zona do rebaixamento lá no Campeonato Brasileiro. Aí você tem um time bom no Campeonato Brasileiro, mas em Copa ou já foi eliminado ou está passando perrengue. O quanto é difícil para o treinador fazer essa balança de tantos campeonatos, Guto? Primeiro você tem que ter plantel, né? Depois você tem que ter a condição de estar com o plantel bem trabalhado como um todo. Para que você possa trocar peças, descansar, treinar e jogar com qualidade. E aí o grupo todo se sentindo importante, né? Conseguir os encaixes necessários nas equipes que você põe dentro do campo. Porque a característica das competições são diferentes. Uma você briga por muitas vezes duas partidas, três, quatro partidas você não pode errar. E na mais outra você pode errar, mas também não pode errar muito, senão você fica para trás. Quando você não tem o plantel dando as respostas necessárias e você acaba optando pela competição de tiro curto, como a gente diz, acontece o que aconteceu aí com o Fortaleza e pode acontecer com outras equipes de não estar bem nos pontos corridos e depois pedalar bastante para tentar alcançar os outros. Né? Mas ainda é possível. Ainda é possível. Vamos lá, Floriano, abrir aí agora a nossa conversa com o Guto Ferreira, que de muita história, começando no Internacional como campeão gaúcho. Até queria saber, você foi do Super Campeonato Gaúcho de 2002, né? Você era o técnico e você passou pelas divisões de base do São Paulo, do próprio Inter. Duas coisas, como é que foi pra você essa sensação de ser campeão logo no começo da carreira? E o que foi que deu clique em você, um jovem lá em Piracicaba, o que deu clique em você de ser um treinador de futebol? E também contar um pouquinho dessa primeira passagem pelo Inter aí em 2002, sendo campeão do Super Campeonato Gaúcho. A gente jogava futebol e desde pequeno vivia o esporte, vivia o futebol o tempo todo. Adorava ler a antiga revista Placar, os programas de esporte o tempo todo, né? Fanático de futebol, totalmente. E a ponto de fazer alguns digamos, sacrifícios para a idade, né? Para poder assistir as partidas de futebol. Do 15 Piracicaba, por exemplo.
Depois, na adolescência, a gente era bolsista de um colégio, Salesiano Dom Bosco, em Piracicaba, por ser uma das lideranças do movimento que eles têm para atendimento das crianças de comunidade com poder ativo mais baixo, né? E nesse colégio a gente era uma das lideranças. E em determinado momento, o padre que adorava futebol, mas era um tanto centralizador, né? Mas que eu devo muito a ele, Padre Borion. Ele é transferido e vem um padre que tem uma outra maneira de gerir esse movimento. E ele começa a colocar as lideranças para trabalhar dentro do movimento. Então tinha aqueles caras que organizavam a parte musical do movimento, musical da missa, outros que planejavam a missa, da catequese, grupos de teatro, e eu era um dos que estava ligado ao esporte. E eu treinava a equipe de 12 anos e jogava 16 anos. Então ali começa a despertar. Aí eu vou fazer educação física. E em determinado momento sou convidado pelo Serginho, né, que trabalhou em muitos clubes do interior, revelando N jogadores de futebol brasileiro, para ser o preparador físico do Sub-13 do Piracicaba. E ali começa a carreira, vai subindo. Em determinado momento, o diretor Totti me coloca como ponto importante para a minha continuidade dentro do clube, que eu assuma a condição de treinador e não mais preparador físico. E assim a gente fez, foi colhendo resultados, né? Até que pouco antes da TAM vir para o 15 Piracicaba, eu era um profissional da prefeitura emprestado por 20 horas ao 15 Piracicaba. E eles queriam acabar com esse vínculo, eles me demitem, e eu 4 meses depois, peço demissão da prefeitura para assumir o Sub-17 São Paulo Futebol Clube. Ali eu passo a viver só do futebol. E do São Paulo vou ao Inter, no Inter eu saio da equipe Sub-20 para auxiliar do profissional, e em 2002 assumo o profissional internacional. E aí a carreira, a partir daí, eu acho que você já tem noção. Se quiser que eu descreva também, não tem problema. Não, a gente vai contar sua história aí aos poucos, né? Para trazer histórias, que é muito importante, né? Que eu acho que é o grande segredo do podcast, é contar histórias, né? E eu quero aproveitar contigo, Guto. Você sai do 15 e vai para o Sub-17 do São Paulo. E na base a gente sabe que ali é o grande celeiro, não só para o atleta, mas também para o profissional, que é ascender ao time profissional, claro, como os atletas. Tem alguma história que você possa contar dessa época do São Paulo? E nessa época você treinava qual jogador que depois veio para o time profissional do São Paulo? E uma história que você foi testado e que você falou, opa, eu vou me dar bem aqui. Você tem alguma história assim? E qual jogador você treinou naquela época do São Paulo que virou profissional? Eu sou contratado para fazer parte da equipe do professor Medina. E do professor Clóvis Dias, né? Então eu vou para uma entrevista com o professor Clóvis Dias, que gostou muito da minha entrevista, né? Dali ele encaminha no mesmo dia para ter uma entrevista no CT, porque a primeira entrevista foi no Morumbi, a segunda no CT, com o professor Paulo Medina, que tinha um projeto bastante ousado e inovador naquele momento, né? Muito dos conteúdos que a gente debatia e testava, ele cansou de publicar, e foi um dos pontos iniciais da Universidade de Futebol, né? Depois também ele me aprovou, só que para você começar, você tem que passar pelo crivo do professor Tele Santana.
Só isso. Só ele. Não, é só isso, Apenas não. Tele É Santana. só esse crivo que você precisa passar, né? Você tem que ter uma entrevista com ele. Se ele te aprovar, você está contratado. Então ele marcou no outro dia, lá fui eu para São Paulo, né? Para entrevista com o Tele. E daquele jeito, né? Pouco nervoso, né? Aí o Tele vira e fala assim para mim, porque eu não joguei futebol profissionalmente, né? E a maioria dos profissionais que estavam dentro do São Paulo eram jogadores de São Paulo. E aí ele fala, eu sei que você não jogou futebol, mas você está muito bem referendado pelo professor, e não serei eu que vou impedir isso. Só me faça uma coisa. Não me mande pra cá que não sabe bater na bola. Recado dado, né? Em vez de ser entrevista, foi um monólogo. Ele falava e eu como um aluno, ouvia a sapiência do professor. Né? Tentava absorver toda aquela cultura do futebol, todo aquele conhecimento nas palavras que ele me transmitia. E em determinado momento, a primeira competição de importância minha dentro do São Paulo Futebol Clube foi um torneio na Alemanha, 45 dias depois que eu assumi. Mas tem duas histórias bem interessantes, né? A primeira, o primeiro jogo de estreia, nós jogamos em Amparo. E eu tinha treinado pouco a equipe, porque a maioria dos bons jogadores estavam viajando, estavam na Arábia num torneio com o treinador do infantil, que era o Nelsinho naquele momento, porque o treinador do juvenil estava sendo contratado. E aí eles chegaram, uma semana depois eu fui para esse jogo. E aí a equipe jogou muito bem e tal, perdeu N gols e ganhou, não me lembro se foi 1 ou 2-0. Aí acabou o jogo, seu Clóvis Dias era um sociólogo, né? Então ele tinha muita experiência, muita sabedoria. Ele encosta em mim e fala, viu, não precisa ficar nervoso não, você é o treinador do Sub-17 do São Paulo, pode ficar tranquilo, desenvolva o seu trabalho. Porque o primeiro jogo eu estava uma pilha, né? Estava uma pilha. Mesmo não falando, não gritando, tendo um comportamento mais equilibrado, mas percebia-se que eu estava dentro de mim totalmente nervoso. E aquilo foi trazendo confiança, segurança, né? E quando faltava um mês para a competição, o Tele quis testar o time juvenil de São Paulo. E aí ele chamou o juvenil para ser sparring dos reservas que não tinham jogado, não tinham entrado ou tinham entrado pouco na partida do dia anterior. E aí nós fomos lá treinar contra eles. E as equipes nossas sempre tiveram, por característica, uma organização defensiva, uma organização estrutural bastante interessante. E nós fizemos um baita de um treino, né? O treino foi 0-0 e, por exemplo, o Palinha estava treinando, né, contra os meninos. E ele não me disse nada, né? Ele não me disse nada. Aí eu acho que o meu consolo e o meu elogio veio porque na semana seguinte ele chamou de novo. E depois na outra semana ele chamou 2 vezes. E a gente ia, ou empatava, perdia de pouco, né? Mas ele chamou antes dessa competição, ele chamou umas 5, 6 vezes em um mês, né? Então, pô, e ali você vai aprendendo coisas, porque você chegava muito antes e você via boa parte do pré-treino dele, que ele fazia com que os jogadores viessem mais cedo, né?
e fossem para o campo trabalhar fundamentos de maneira analítica e tal, mas com um conteúdo didático muito interessante, porque ele criava jogos, né, onde através desses pequenos jogos, dessas disputas, os jogadores iam, de uma forma lúdica, desenvolvendo os fundamentos. E alguns jogadores que ele tinha necessidade de ficar mais em cima, então ele tirava para dentro do campo e desenvolvia, por exemplo, trabalho de cruzamento, trabalho de chute a gol, lançamentos, né? Então ele sempre pegava um ou dois e os outros ficavam jogando nesses aparelhos que ele criava, que eram arcos na tela, são pranchas para tipo paredão no gramado, arcos na trave, enfim, uma série de aparelhos que ele tinha. E isso depois eu adotei e ainda adoto nos clubes que eu vou, pelo menos a prancha eu adoto muito, porque eu acho assim muito, muito importante a batida na bola e de preferência até bilateral, né, com ambos os pés. E só tem uma maneira de você aprender, praticando, né? E quando você pratica num ambiente mais próximo ou no ambiente que você joga, a tendência da técnica é ser assimilada de maneira mais rápida. Guto, eu sei que a gente vai discorrer ainda sobre a sua carreira, mas eu acho muito interessante perguntar sobre o Tele. Porque eu aqui nos meus 29 anos não peguei o Tele, mas sei das referências, muitos técnicos se inspiram nele. Eu quero saber a importância do Tele na sua carreira, porque você estava começando, né, uma carreira, e o que tem de Tele no Guto Ferreira. Olha, eu acho que o que tem de Tele talvez seja ser detalhista, né? Mas eu acho que eu ainda não alcanço a margem dele de detalhes. Porque o Tele ele desenvolvia toda a parte tática através dos coletivos, com repetição do que ele queria. Acontecia determinado lance, ele corrigia e fazia executar 1, 2, 3 lances e depois soltava. E o tempo todo ele ficava dentro do campo, conversando ao pé do ouvido. Agora faz isso, agora faz aquilo, aproxima mais, vem mais para cá. Até que chegava a hora que ele soltava. Então, essa preciosidade, esse preciosismo dele em relação à técnica, em relação a posicionamentos, foi de uma importância fantástica e primordial, não só para o sucesso dele, mas para o crescimento do futebol brasileiro. Guto, você é adorado em várias cidades, em vários estados, principalmente aqui no interior, na cidade de Campinas, principalmente pelo torcedor pontepretano, né? E eu lembro que em 2014... você foi vice-campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. O que faltou para você conquistar o título da Série B naquela importância? E por que você acredita que por que a Ponte Preta ainda não ganhou um título de expressão, né? Porque é um time com infraestrutura, é um time de torcida, de camisa, de tradição. Por que você acha ainda que a Ponte Preta não ganhou um título de expressão e o que faltou naquele Campeonato Brasileiro da Série B? Acho que faltou um detalhe, né? Que foi uma bela jogada criada no final do jogo ser botada para dentro, né? Adriano fez uma jogadaça, Adrianinho, e na hora chegou a driblar o goleiro, na hora que foi finalizar, teve a cobertura que acabou impedindo ele de marcar. Eu acho que aquele gol coroaria toda a identidade que o Adriano tem com a Ponte, todo o carisma que ele tem com o torcedor, e seria muito justo coroar a carreira que ele teve na Ponte Preta com aquele gol. Mas infelizmente não aconteceu, né?
Mas acho que eu não sei dizer sinceramente o que falta. De repente faltam detalhes, talvez mais estruturais, porque a Ponte ela sempre luta com um poder menor em relação aos outros. Nunca sobrou condições à Ponte. A Ponte sempre conseguiu ser forte com pouco, né? Com um plantel mais reduzido, teoricamente enfraquecido em relação aos outros, mas sempre superando. Sempre foi uma equipe de muita garra, de muita luta, e isso que identifica o torcedor, que cria essa sintonia da equipe com o torcedor da Ponte. Então, talvez se a Ponte tivesse a condição de ter equipes assim, com um plantel um pouco mais encorpada, talvez ela conseguisse atingir resultados maiores. Não sei. Estou também sendo um analista de coisas subjetivas, né? Porque é muito difícil de colocar isso. A Ponte chegou muito perto em muitas competições. Mas uma coisa que eu posso dizer com certeza é que a característica base da Ponte é essa garra, essa gana, essa entrega dentro de campo, esse poder de superação. Até ainda na questão da Ponte Preta, nessa questão de títulos, o profissional que chega na Ponte Preta, ele naturalmente é pressionado por essa falta de títulos, seja jogador ou treinador, e se há alguma pressão da parte de diretoria também, além da torcida, né? Eu acho que num primeiro momento não, por essa questão de títulos, mas quando a equipe ela se encaminha, ela se estrutura e começa a obter resultados, essa pressão começa a vir ao natural. Agora eu quero mudar um pouquinho de assunto, a questão do Internacional. Eu vou voltar no Internacional, mas em outra configuração. Você treina o time na Série B. Você sobe com o time. Sim. E você foi demitido com o time já classificado. Queria que você falasse um pouquinho de o que foi a trajetória do time na Série B, porque não é fácil. Quem já viu o seu time na Série B sabe como é que é duro. E ainda mais para um time grande. Porque aí você vem do caos do rebaixamento, toda a reconstrução, tem time que está até hoje tentando voltar. E a pressão para subir, né? E a pressão para subir. E aí você sobe com o time. E aí você é demitido. Traição não foi... Conta um pouquinho, porque a gente fica sem entender, Guto. Às vezes a gente fica sem entender também. Mas vamos colocar suposições. Eu vou contar a história. O Inter vive o pior momento da sua vida enquanto instituição, enquanto clube, com o rebaixamento. O rebaixamento traz uma queda financeira bastante acentuada, problemas estruturais e uma pressão externa gigantesca. Até porque quem assume numa cisão política. E até então existia uma unidade política e houve uma cisão e aí existe uma rivalidade. Então, foi criado nesse momento uma pressão externa muito grande por parte de torcedores, com cada momento que a equipe não desempenhava o seu melhor. Era quebra-quebra dentro do estádio, nas suas lojas, na sua estrutura física e pressão intimidatória contra atletas e às vezes até membros da direção, da comissão. Então,
era um momento assim péssimo, né? Péssimo, onde existia uma tensão muito, muito grande dentro do clube, em todos que estavam dentro do clube. Funcionários, staff, jogadores, enfim. E a equipe, inclusive, perde o título do campeonato gaúcho e não foi para o Grêmio. Foi para o Novo Hamburgo. Sim. Méritos do Novo Hamburgo, sim. De maneira alguma eu quero tirar os méritos do Novo Hamburgo, mas isso, historicamente, para um clube como o Inter, é uma situação assim inadmissível para o torcedor, né? Isso, volto a falar, não tira a grandeza do resultado do Novo Hamburgo, né? E aí começa o campeonato e a equipe acaba tendo dificuldades nas 3 primeiras rodadas. Estreou muito bem e depois teve dificuldades. E aí eles resolvem trocar. Então a gente chega sem tempo para trabalhar e com essa pressão que é difícil até de explicar o tamanho. E aí a gente vai começando a tentar trabalhar justamente esse alívio dessa tensão, que não adianta, se a gente trouxer para dentro da gente essa pressão, a gente não vai conseguir nada. Então, muita conversa, além dos treinamentos, a busca de uma estruturação de equipe. Uma outra coisa também, o Inter tinha perdido um pouco a sua identidade enquanto montagens de equipe. Aliás, o futebol gaúcho, ele preza por montagens de equipe. Quando ele tem sucesso, geralmente ele tem uma equipe onde a força ela é um dos quesitos característicos da equipe. E aquela equipe do Inter era uma equipe extremamente técnica e que não tinha uma força necessária dentro da montagem dos 11 ali para se sustentar dentro do jogo com uma posse maior, uma defesa pós-perda, enfim. E aí nós começamos a trabalhar de uma maneira forte e fomos estruturando a equipe com alguns jogadores que vão dando suporte a essa situação. Temos dificuldades no início para conseguir resultados, mas vamos conseguindo aos trancos e barrancos, uma vitória aqui, uma derrota ali, um empate lá, até que a gente engata 10 vitórias seguidas. E foi justamente nesse momento das 10 vitórias seguidas que a gente atinge os 64 pontos. Na realidade, a gente tinha atingido 62, né? E aí a gente tem a contusão do Leandro Damião, que era o único centroavante com as características que a gente precisava. E a entrada dele na equipe foi que deu à equipe esse poder de poder respirar e manter posse e ser agressivo ao mesmo tempo. E com essa lesão, a gente acaba perdendo o jogo para o Ceará, em casa, 1-0, gol do Lima, que está no Ceará aí. Saímos, empatamos fora de casa com a Luverdense, um jogo dificílimo, e é sempre muito difícil jogar lá em Lucas do Rio Verde, sempre foi muito difícil. E a gente vem para dentro de casa jogar contra o Vila, e está ganhando o jogo de 1-0, o Damião jogando machucado, e acabamos tomando o gol de empate. E aí acaba empatado e eu sou demitido dentro do vestiário.
Mas talvez a vontade do título, porque ali, naquela rodada, a gente acabou sendo ultrapassado pelo América. E depois, dentro do meu contrato, dizia que a partir do momento que tivesse garantido matematicamente o acesso, o meu contrato estava automaticamente renovado e a multa sairia de um valor para outro. Então, de repente, se tentou ali uma jogada econômica, talvez, não sei. O que eu sei é que, dentro de campo, a pontuação que a gente fez foi a pontuação do quarto colocado. Que ponto isso te magoou, Guto? Cara, eu acho que a maneira que foi feito o distrato é que machucou mais, porque não houve respeito nenhum, né? Tanto é que eu tive que... Nós conseguimos sentar e fazer um acordo 3 a 4 vezes, e na hora de eles assinarem, eles voltaram atrás. E já com outra direção, né? A gente acabou fazendo um acordo com eles. Perdemos, mas eu acho que não é isso que vai fazer o menos ou mais, né? O importante é que eles estão terminando de me pagar, vai indo para o 3º ano, né? Então, depois de 6 anos, nossa, eles ainda não terminaram de pagar, mas terminam esse ano. E muita coisa que aconteceu acaba mostrando a faceta do que é um clube de futebol. Não importa se você vivenciou, viveu ou não viveu dentro do clube. A instituição, ela é pura. São as pessoas que melhoram ou atrapalham a instituição. Em cada momento dentro da instituição você vive com pessoas diferentes, com ideias diferentes. Então, jamais uma instituição vai me magoar. Jamais. Né? Agora, as pessoas... você também me magoar, talvez não, mas você aprende e você acaba conhecendo quem são realmente as pessoas. Porque minha avó dizia muito: você quer conhecer uma pessoa, dê o poder a ela. Né? Ou encontre um problema, ou encontre um momento de cisão, digamos assim. Aí os interesses vão para um lado, para o outro, né? E cada um vai puxar para o seu. Então, neste momento, muitas e muitas vezes não existe o respeito. Quando se existe o respeito, aí você sabe que as pessoas são extremamente de bem. O respeito não é te pagar. O respeito é mostrar para você que você muitas vezes não tem a condição de pagar, mas você está fazendo um esforço para tentar, de alguma maneira, honrar os compromissos contigo. Verdade. Ô Guto, e a tua emoção é a emoção de quem vive o esporte, a emoção de quem vive o dia a dia. E o respeito não quer dizer de hierarquia, tem que sempre ter o respeito de hierarquia, mas o respeito do ser humano, que é muito importante. A gente nunca pode, não adianta se você é jogador, se você é torcedor, se você é jornalista, se você é pai, se você é mãe, se você é filho, o respeito. Respeito acima de tudo.
Isso não, tem que ser em todas as linhas, e no mundo atual, no mundo tão globalizado e rápido e que corre, o respeito ele é um pouco esquecido. Respeito e transparência, né, Rafa? Exatamente. Eu acho que quando o Guto foi demitido, o diretor, o vice-presidente na época, chegou na coletiva e disse que era falta de desempenho. O Guto acabou de falar que foram 10 jogos seguidos aí de vitória e apenas 3 empates aí seguidos. Então também falta um pouco de transparência até para os torcedores, os dirigentes passarem um pouco essa transparência. E a gente já segue nessa linha, porque agora eu tenho um recado muito importante para você. Gosta de aposta esportiva? Pois não, Galera Bet. Vai lá no site do Galera Bet, você já faz um rápido cadastro e começa aí neste mundo das apostas esportivas. É a primeira vez que você está no site do Galera Bet, então a promoção muito legal para você. Você ganha R$50 de bônus para você nessa primeira aposta esportiva dentro do site do Galera Bet. Galera Bet, sua melhor aposta, patrocinadora oficial do podcast A Rodada. Agora eu quero tocar no assunto que é muito complicado. Portuguesa de Desportos. Caso Everton, Portuguesa já tinha sido feito a parte dela dentro de campo, e eu falo com um carinho enorme da Portuguesa, com quem eu já fiz vários jogos na Portuguesa, tem vários amigos, mas só que ficou machucado. E a partir daí a Portuguesa agora está se reformulando com o presidente Castanheira, saneando todas as dívidas, subindo e voltando aí para, quem sabe, aí um momento muito legal da Portuguesa, voltar a ser a Portuguesa. Guto, o que dá para falar do caso Everton? Você que estava lá dentro e você que viveu tudo. O sentido de, como é que eu posso dizer? Você conquista tudo, mantém o time na primeira divisão. 12º colocado. 12º colocado. E é uma situação de, como é que eu posso dizer? É aquela mesma sensação quando você é assaltado, que você não tem o que fazer. Como é que foi para você? Cara, foi uma tristeza muito grande, né? Primeiro, talvez tenha sido um dos trabalhos assim mais bonitos que a gente realizou. Porque a gente pega a Portuguesa na 13ª rodada, se eu não estiver errado, na última colocação. Vindo de uma Série A2, um time experiente, mas vindo de uma Série A2 com muitos jogadores, sem o ritmo da Série A do Campeonato Brasileiro. Percebe? Sair da Série A2 para a Série A do Brasileiro, com a sua espinha dorsal, falta ritmo de jogo. Aquela intensidade do jogo é diferente. É a mesma coisa que o cara sair do campeonato, dos jogos regionais, né, para disputar o meeting do Troféu Brasil. No atletismo, um exemplo. Né? Então é uma situação bastante difícil. E depois nós tínhamos problemas ali bastante grandes, que teria eleição no final do ano. O presidente na época nos acompanhava há pouco, era o vice-presidente, o Beto, que nos acompanhava, junto com o Maurício, que era um dos diretores, e o Carlão. E a gente começa a trabalhar em cima, e 3 meses de salário atrasado, e alguns jogadores com 7 a 8 meses de auxílio moradia atrasado. Nossa, só isso. Então, só isso. E aí a gente começa a dar jeito, e a gente começa a colocar. Primeiro a gente colocou para os jogadores, né? Os jogadores eram tidos naquele momento e questionados, que estavam acabados para o futebol, os mais veteranos, né? E tinha ali campeão mundial, no caso do Souza, tinha caras assim com carreiras fantásticas, tipo Moisés Moura, tipo o próprio Diogo, que já tinha jogado no Flamengo, fora do país, né? E outros caras promissores que buscavam um lugar ao sol, né? Tem muita fome de fazer sucesso. Bruno Henrique, Moisés, Gilberto, né?
entre outros. E caras assim, que já vinham mostrando serviço há muito tempo, como o Luiz Ricardo, dos promissores, William Arão, daqueles caras que já tinham tido grandes resultados, Correia, Ferdinando, vou esquecer de muita gente, cara, muita gente boa no meio ali, Valdomiro, o Rogério, enfim, vou esquecer de gente. E ainda veio, através da gente, veio Henrique Ceifador, Wanderson, que depois foi para a seleção da Bulgária, Jean, que estava no Santos, sendo lançado como lateral esquerdo. Eu vou esquecer de muita gente, perdão aqueles... Não, mas era um elenco fantástico. Perdão aqueles que eu esqueci, né? São... vai batendo aí mais de 10 anos, né? Então... E aí, esses caras, a gente mostrou para eles que a única maneira deles serem respeitados era a gente trabalhar para tirar a equipe daquela situação. E começou a levantar a autoestima dos caras, mostrar para eles que eles não estavam acabados, não. Sempre foram caras de sucesso, vencedores, né? E a gente tinha lideranças muito importantes ali dentro, Moisés, Valdomiro, Souza, entre outros, né? Caras assim, muito fortes, Luiz Ricardo, muito fortes mentalmente. E Lima, estava esquecendo do Lima, zagueiro. Enfim. E esses caras começaram a comprar a ideia do início. Foi um início de transição do nosso trabalho. Os primeiros 2 meses a gente ganhou algumas partidas meio que aos trancos e barrancos, empatou outras. Quando a gente tinha semana cheia, geralmente a gente ganhava. Quando a gente tinha 2, 3 jogos na semana, a gente tinha mais dificuldade, porque a equipe ainda não estava no patamar que a gente precisava. E ela foi crescendo, crescendo, crescendo. E no segundo turno, a gente fez a 8ª melhor campanha da competição, goleando o Vasco, goleando o Santos, ganhando do Atlético Mineiro, enfim, fazendo uma competição muito legal e salvando a equipe, porque na última partida, quando nós fomos jogar com o Grêmio precisava do empate para chegar à Libertadores. E nós só cairíamos se perdesse de 8 gols de diferença para o Grêmio. Então nós estávamos, de certa forma, tranquilos. Na semana eu perdi o Souza, machucado, que já tinha jogado descontado contra a Ponte. E o Gilberto ia ser julgado. Já tinha cumprido uma partida. Ele tinha sido expulso na outra partida e tal. E ia ser julgado. Se ele tomasse a segunda partida, ele ficaria de fora, mas teria um jeito, talvez, de colocá-lo através de cestas básicas. Isso aí, pelo menos, foi o que foi vendido pelo departamento jurídico do clube. Né? Só que, em momento algum, o departamento jurídico colocou que existiria, na sexta-feira, o julgamento do Gilberto foi na terça, e nós ficamos debatendo, eles colocaram isso, nós ficamos debatendo a possibilidade de colocá-lo através das cestas básicas. Chegou na quinta-feira, não decidiu nada, eu peguei, liberei o Gilberto, sexta-feira era o apronto, liberei o Gilberto, não ia contar com ele, e eu tinha exato 18 jogadores que até então não tinham problemas nenhum para ser colocado na convocatória. E poderiam ir 20 para um jogo. Então a gente já estava com déficit de 2. Só que o Everton foi julgado na sexta-feira, a gente não sabia do julgamento, o departamento jurídico não nos passou, e foi penalizado com 2 partidas. Então ele teria que cumprir mais uma. E
E essa informação, em momento algum, chegou. Porque se a informação ela é como a do Gilberto, você sabe que está devendo alguma coisa, você sabe que ele vai ser julgado e não chegou o resultado para você, você não corre o risco, você tira fora. Tanto é que ele nem começou como titular, não era nada de importante assim. E essa notícia chega como para você, Guto? Quando você soube que o Everton foi irregular? Como ela chegou? Eu estava... A TV Gazeta, ela promove ao final de cada competição uma premiação, tal, uma festa. E quem foi representando a minha comissão técnica foi o meu auxiliar, o Alexandre. Por quê? Porque eu estava viajando naquele dia para fora do país com a família. E eu tô na sala de embarque e eu não lembro que clube que estava que ia jogar, eu não lembro o que é, ou se foi... Eu acho que... Eu não lembro se foi a Ponte que ia jogar a final da Sul-Americana, eu não lembro o que era. Que passou e falaram que estava um zum, que tinha uma equipe que ia ser... que ia perder ponto. Só que não falaram quem era. Daqui a pouco o Alexandre me liga que estava um rumor muito forte dentro da TV Gazeta ali da festa, que uma equipe ia perder ponto e estavam falando que era a Portuguesa. Falei, mas como a Portuguesa? Ele não deve nada. Aí, no final da festa, estourou. Só que eu já tinha embarcado. Quando eu chego no destino, vem a informação. É a Portuguesa, é o caso Everton, e aquilo ficou muito obscuro, né? Então, praticamente, mentalmente, minha viagem foi um zero à esquerda, né? Porque a cabeça, o tempo todo, mas como é que isso aconteceu? E ainda eles ficavam jogando que aquilo era uma situação que poderia ter sido forjada, né? Então, foi muito ruim. Só que no retorno, eu tinha que procurar também os interesses da Portuguesa e os meus interesses também. Guto, eu quero saber, inclusive, se por acaso depois algum diretor te procurou para conversar, se alguém foi conversar com você, se te deram alguma explicação, ou você ficou a ver navios mesmo? A gente tá sem o áudio do Guto Ferreira aqui. A gente vai tentar aqui reconectar com ele aqui. Só a gente vai pedir pro Guto reconectar, porque sumiu o áudio do Guto agora, só pra gente poder refazer aqui. Enquanto a nossa parte técnica vai refazer aqui, só pra ele sair da live e voltar da live e voltar na live, a gente refaz isso e a gente vai conversando, porque é muito importante, enquanto a nossa parte técnica vai fazer de novo a comunicação com o Guto Ferreira, e são pontos que a gente nem imagina que aconteceu, porque a gente sabe que aconteceu aquela irregularidade, mas onde estão os profissionais? Exatamente. Como é que ele sabe, né? E aí o cara tá viajando, imagina, acabou. Entendeu? Fazendo um baita trabalho. Deixando em 12º lugar no campeonato. Deixa eu só fazer um aviso aqui que o Guto tá nos ouvindo, pro Guto sair da live e voltar de novo no link, porque a gente tá sem o áudio dele, tá? A gente continua sem o áudio dele, ele vai sair do link e vai voltar. Coisas normais que você já está acostumado aí nessa questão de lives, de reuniões, de home office, né? Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E que coisa
coisa louca isso. O cara vai descansar e no meio da viagem tá sabendo disso. E uma coisa que prejudicou demais o clube Portuguesa, né? Como você disse muito bem antes de introduzir a questão pro Guto, a Portuguesa está se reestruturando agora pelo trabalho do presidente, do Toninho Cecílio, que vem sendo muito importante ali dentro da Portuguesa. Do Sérgio Soares. Então, e eu respeito muito a Portuguesa, porque o que aconteceu realmente deixa algumas dúvidas no ar, realmente, Claro. né? E é um clube que, poxa, eu tenho um amigo lá em Campinas que é super torcedor da Lusa, e ele é fanático, assim, e ele também não entendia. Então é muito legal ver essa reconstrução. E para o profissional como o Guto, também deve ser muito complicado, né? Com certeza, com certeza. E a gente está refazendo aqui o contato com o Guto, e o que me chamou também a atenção, a emoção dele no caso do Inter. Né? Como o futebol é duro e ao torcedor do Inter não é nenhuma, a gente não está falando da instituição, às Sim. vezes são pessoas que passam na diretoria, né? Como a gente já sabe de histórias de inúmeros clubes, e não é o clube, são as pessoas que estão naquele momento. É aquele dentro do contexto clube. daquela época, daquelas pessoas, daquela diretoria, enfim. E eu acho que existe uma tristeza mesmo, uma chateação, porque ele surgiu no Inter, né? Ele teve essa projeção no Inter lá em 2002, e é como você voltar para casa e não ser valorizado dentro da própria casa, né? Exato. Isso é muito complicado. Ó, já a gente vai fazer aquele bate-papo rápido com o Guto Ferreira, né? Pra gente terminar aqui o nosso podcast A Rodada, e sempre trazendo pra você, se tem vontade de fazer apostas esportivas, então vai lá no site do Galera Bet, sua melhor aposta. A gente já conseguiu aí de novo o contato com o Guto. Deixa eu ver se ele nos ouve perfeitamente. Oi, tá me ouvindo? Perfeitamente, show de bola. Só pra gente já estar se encaminhando para a reta final aqui do nosso podcast, só para retomar, né, Floriano, se algum dirigente, Isso, né? algum diretor chegou a entrar em contato com você, Guto? Ou te dar alguma satisfação? Realmente conversar com um profissional. Neste momento, Depois do caso ter estourado. nada. Na viagem, alguém te entrou em contato depois que você foi nada. no destino? Não, nada. E aí, voltando, né? Aí eu volto e vou conversar com o então presidente, que queria me demover, tipo, a pedir demissão. Eu falei, não, eu vou tocar o time. Mas eu não tenho condições de te dar time. Eu não tinha nem diretor mais. Nossa. Eu não tinha nem diretor mais dentro do clube. Os diretores, como mudou a política, tinham saído. E aí eu chego, uma semana antes de começar o Campeonato Paulista, eu não tenho elenco. Nossa. Aí eu começo a ligar para os amigos e consigo trazer 4 jogadores do Grêmio, pagos pelo Grêmio, 2 jogadores do Palmeiras, pagos pelo Palmeiras, 2 jogadores do Corinthians, pagos pelo Corinthians. Pelo menos deu um número. E o Leandro Pereira, pago pela Portuguesa, mas não sei se ele recebeu. E aí montamos a equipe, só que a imprensa todos os dias vinha me entrevistar para falar do assunto, caso Everton. E isso estava respingando nos jogadores. Nós não fizemos pré-temporada e ainda tinha a pressão do caso Everton. O início não foi bom no Campeonato Paulista e ao término da 4ª rodada, nós tomamos uma goleada do Audax, do Fernando Diniz. E aí eu falo, não vou continuar, porque se eu continuar, eu vou fazer mal para a equipe. Eu não vou fazer bem. E aí eles trazem o Argel, e o Argel fez um trabalho muito bom e manteve a Portuguesa na Série A do Paulista. Né? Depois acabou o contrato do Henrique Ceifador, acabou o contrato do Leandro Pereira, do Wanderson, entre outros. E aí eles acabaram que, sem muita condição de contratar, foi aonde desabou de vez a equipe da Portuguesa. Né? Mas a história é essa. E o principal é que neste meio tempo que eu fiquei,
eu fui ouvido pelo Ministério Público e o Ministério Público me isentou de todo e qualquer problema, né? Quanto ao caso. E eu acho que, como eu falo sempre, né, eu acho que a minha carreira, a minha história, as minhas atitudes, em cada clube que eu passo, a maneira que eu trabalho, que eu me coloco, eu acho que isso é o que chancela a minha inocência. Com certeza, né? Com certeza. E aí você foi uma vítima de tudo, né? Exatamente, porque esse caso atrapalhou. Atrapalhou bastante o crescimento da minha carreira. É muito complicado. E deixa eu só. A gente precisa ir para o nosso jogo rápido. Você ultimamente foi procurado pelo Santos. Isso confere? Agora, recentemente. Acho que sim. Gosto desse acho que sim. Não, eu não sei, porque tem coisas que chegam até mim, tem coisas que chegam só até o Adriano, que é o meu seu agente. procurador. Entendi. Mas se não chegou a você... Porque a minha dúvida eu queria muito ver o Guto treinando, por exemplo, o Santos, o Corinthians, o São Paulo. O São Paulo ele já foi lá na base, mas o time profissional. O que ainda hoje te impede de entrar no quarteto hoje? O que você... Para você, por que ainda você não entrou nesse quarteto ainda? Sei. Porque preparado, todo mundo conhece seu trabalho. Sim. Porque isso eu acho que é uma das grandes injustiças do futebol. Uma das grandes injustiças. Porque o futebol é muito de moda. Futebol é muito de moda. Primeiro é a moda do assistente técnico, porque o Carille ganha. Depois é do veterano. Aí o Felipão ganha, aí é o veterano. E por que esse cara que já demonstrou em vários clubes, Ceará... Mas a moda dos gordinhos aí, gente. A moda dos gordinhos. E eu tô à vontade porque eu sou gordinho. Eu então, também tô acima do peso aqui. Então... você citou isso. Você sente preconceito por isso? Porque eu tô à vontade pra falar, porque eu sou gordinho, fui obeso, pesei 160 quilos, e às vezes o apelido, você acha que isso te atrapalha? Essa questão, o Gordiola. Ou você sente que é um carinho, porque surgiu no Nordeste, muito pelo né? contrário. Eu acho que a torcida do Nordeste é muito contrário. carinhosa, né? Ajudou muito a me humanizar. Eu acho que deu vazão, facilidade, fluência à minha carreira. Eu acho que eu entro com mais facilidade e entro com uma postura mais leve, por incrível que pareça, com todo esse peso, mas uma postura mais leve. Perante o torcedor, perante a direção, né? Então, eu não vejo nada de negativo nisso, não. Que bom, que bom. Quanto à questão, voltando, né, de oportunidades, eu acho que eu já tive próximo de algumas oportunidades que o momento impediu, algumas situações impediram eu de tomar decisão de ir. Porque daí eu seria injusto com quem estava me empregando naquele momento. E eu já tinha feito coisas que eu não deveria ter feito, de abandonar o barco no meio. Uma delas eu não me arrependo em hipótese alguma, que foi a Chape, né, para ir para o Bahia. E nem do Bahia para o Inter, né? Mas são coisas que você vai aprendendo que não vão trazer tanto alento, tanto acréscimo assim à sua carreira. Então, se eu tenho um compromisso com uma equipe, eu estou tentando seguir até o final. Eles podem me mandar embora, eu não saio. Pelo menos eu estou tentando seguir assim. Pode ser que amanhã ou depois, de alguma maneira, eu interrompa e vá, né? Mas eu estou tentando seguir uma linha de sustentação.
Legal. Guto, pra gente encerrar aqui o nosso podcast, a gente sempre fala pra o que vier na tua cabeça. É um jogo rápido, eu vou te fazer uma pergunta, o que vier na cabeça você responde a nossa tabelinha, jogo rápido. O jogo da tua vida. Bahia 1, Ceará 3. Treinador que te... 3, né? Segundo jogo da Copa do Nordeste. Copa 3, do né? Nordeste. Isso. Treinador que motivou você a ficar ali na beirada do campo. Cara que te fez despertar para ser treinador. Há muitos. E um em especial. Muitos. Hélio, Parreira, Muricy, o Felipão, Vanderlei, Tite. O clube onde você foi mais feliz? Eu não tenho um mais feliz. Eu sempre, em todos os clubes, eu tive momentos de felicidade e importantes. O que falta na tua carreira? Talvez uma oportunidade com um clube que me permita brigar pelo título nacional e até internacional. Qual o elenco mais resenha? Aquele elenco que você gosta, que você fala assim, cara, eu me sinto família nesse elenco. Tem algum que você possa relembrar? Chapecoense. Quem é Guto Ferreira? Piracicabano, vou indo para 57 anos, casado há 26. Tem que fazer a presa, né? Fazer a presa, boa. Pai de um futuro advogado e do futuro engenheiro. Legal. E um cara que sempre foi apaixonado pelo futebol, que agradece todas as oportunidades que teve na vida e a pessoas que foram meus gurus, que foram de suma importância em toda a minha vida. Sempre na minha caminhada, eu tive esse privilégio e dobro o joelho e faço uma oração de gratidão por eles diariamente. E que sonha ainda, que busca ainda fazer resultados, poder trazer alegria ao torcedor, poder de alguma maneira ser útil ao meu próximo primeiro e como um todo a minha sociedade, a sociedade que eu vivo no dia a dia. O que é mais legal nesse podcast? Contar histórias e você ver uma outra faceta do profissional. Como não torcer para Guto Ferreira? Guto, quero agradecer imensamente a você ter aceitado o nosso convite. A gente sabe como é que é a correria do dia a dia, ainda mais você com o seu staff aí analisando times, clubes, analisando também ofertas, que você tenha ainda mais sucesso na sua carreira. E, cara, é muito legal ver uma outra faceta do Guto, ver como é que é o Guto Ferreira na essência. Às vezes a gente, ainda mais depois da pandemia, que a gente não tem acesso muito a treino, não tem acesso a nada, isso distanciou muito o profissional da imprensa. E a gente gosta muito de conversar para entender, não só coisas do futebol, dos ideais do futebol, como conhecer também a pessoa. O lado humano também, né, do profissional. E esse negócio do Guardiola eu não sabia que ele gostava. Pra mim era o contrário. Eu achava que ele não gostava. Então é muito legal e essa resenha deu pra ver quem é realmente Guto Ferreira e como não torcer. A gente vai torcer sempre, porque é o cara na essência. Guto, muito obrigado e até um próximo momento, uma próxima oportunidade que você volte o mais rápido possível para o nosso futebol. Muito obrigado. Eu acho que o muito obrigado é meu, né, pela oportunidade, né, de poder dialogar, mostrar um pouquinho, porque muitas e muitas vezes a mídia mostra um profissional que muitas vezes tem que ser também um personagem, né?
mas que esse personagem possa sim ser uma pessoa que traga alguma coisa de produtivo a todos aqueles que buscam no futebol alguma coisa. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e sucesso para vocês. Obrigado, nós que agradecemos. Diego, valeu, meu irmão. Que papo legal, cara. Rafa, eu que agradeço o convite. Eu tinha avisado no começo do podcast, papel e caneta na mão, que a gente teve aula do professor do ser humano, Guto Ferreira, também, além de tudo. Verdade. Eu agradeço o convite. Eu tô me sentindo vital no Flamengo. Segunda vez que eu venho aqui, mas já tô me sentindo em casa. Vocês que são gente boa, você tinha feito um elogio espetacular pra mim na última vez. Vocês que são gente boa, tô me sentindo em casa, vocês são demais mesmo. E a agenda continua livre aí se quiser me chamar de novo. César, tá? Como o Guto tá sem a caneca lá, a gente faz o brinde aqui. Valeu, muito obrigado. Futebol Lance e Voz do Esporte com o podcast A Rodada, sempre trazendo os últimos resultados, projetando a próxima e uma resenha muito bacana como foi com essa grande figura, o Guto Ferreira. Até a próxima edição. Valeu, galera.